Implacável como um lobo, o duque de guerra queria apenas uma coisa: a filha do conde prometida a outro. A vida de Lady Aurora Cavendish era uma tapeçaria de regras e silêncio. Aos 19 anos, ela já sabia que seu futuro não lhe pertencia. Todas as manhãs o sol entrava pelas janelas do castelo de Cavendish, iluminando os bordados que ela fazia com mãos delicadas, ou os livros de contabilidade da casa que estudava com uma concentração forçada. Sua beleza, de cabelos escuros e olhos grandes e expressivos, era vista por todos como um adorno perfeito para a posição que logo ocuparia. Ela seria a Marquesa Fairfax, esposa de Julian, um homem que mal conhecia e que havia como mais um item em sua lista de posses. Aurora sentia-se uma moeda, trocada entre as mãos de homens poderosos, e o medo de perder qualquer chance de viver por si mesma era um nó constante em sua garganta. Ela sonhava com a liberdade, mas nunca ousava dar voz a esse desejo, nem mesmo para si mesma. A rotina calma do condado foi quebrada por uma notícia que gelou o sangue de muitos. O duque Adrian Whitmore, conhecido por todos como o Lobo de Guerra, estava a caminho. Ele viria para negociar a paz, mas todos sabiam que a paz com o duque de Ravenshire vinha a um preço alto. Os sussurros corriam pelos corredores, falando de suas batalhas, de sua ferocidade e de um passado impiedoso. Aurora ouvia, e uma estranha mistura de pavor e curiosidade a invadia. Que tipo de homem era esse lobo de guerra? A chegada do duque transformou o castelo. O ar ficou pesado, carregado de uma expectativa tensa. Quando Adrian Whitmore finalmente apareceu, Aurora o viu pela primeira vez. Ele não era como os outros nobres, polidos e cheios de sorrisos falsos. O duque era alto, com ombros largos e uma presença que parecia ocupar todo o espaço. Seus cabelos eram escuros como a noite, e no rosto algumas cicatrizes finas contavam histórias de lutas, de um passado que ele não escondia. Seus olhos, de um tom cinza intenso, pareciam ver através de tudo, e validavam o apelido de Lobo. Ele era um homem de poucas palavras, mas sua aura era avassaladora, uma tempestade contida. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele parecia atormentado, como se carregasse o peso de 1000 batalhas em seus ombros. Durante um breve momento, seus olhares se cruzaram. Foi um segundo, talvez menos, mas para Aurora pareceu uma eternidade. Os olhos cinzentos do duque se fixaram nos dela com uma intensidade que a desarmou. Não havia gentileza, mas também não havia a arrogância vazia que ela conhecia tão bem. Era um olhar penetrante, curioso, quase possessivo. Ela sentiu sua respiração prender na garganta, um calor inesperado subindo por seu corpo. Ele a observava, e Aurora teve a estranha sensação de que ele via mais do que ela mostrava, mais do que ela mesma sabia. O desconforto era palpável, mas, por baixo dele, uma pequena chama de intriga começou a brilhar em seu peito. Uma faísca de algo novo e assustador. O grande salão do castelo de Cavendish estava silencioso, pesado com a tensão das negociações. O conde, pai de Aurora, parecia ter envelhecido de repente, seus olhos fixos no duque Adrian Whitmore. Adrian, o lobo de guerra, falava com uma voz baixa e firme, cada palavra calculada para cortar qualquer objeção. Ele não sorria, não gesticulava. Sua presença era uma muralha, e cada proposta um golpe estratégico. Ele não pedia terras como se esperava, nem exigia ouro em pilhas para Ravenshire. Suas condições de paz eram duras, sim, mas o que veio em seguida deixou todos sem ar, congelando o sangue nas veias dos presentes. Houve um momento de silêncio denso, tão profundo que parecia engolir o ar no salão. Então, Adrian ergueu o olhar, seus olhos cinzentos varrendo o conde e o marquês Julian, antes de pousar na porta por onde Aurora geralmente passava. Com uma voz que não admitia contestação, ele impôs sua condição chocante. Não quero mais terras para Ravenshire. Quero a mão de Lady Aurora Cavendish em casamento. A frase caiu como um raio. Exijo o rompimento imediato do noivado dela com o marquês Julian Fairfax. Ela será minha esposa.
O conde Cavendish ficou atônito, sem fala, o rosto esvaziado de cor. Julian, presente à mesa, explodiu. Um rosnado saiu de sua garganta e ele se levantou abruptamente, os punhos cerrados, mas a voz de Adrian permaneceu inabalável, como uma sentença de um destino que ele mesmo havia traçado. Aurora estava em seu quarto, tentando acalmar o coração depois daquele olhar intenso trocado com o Duque no dia anterior. Uma memória que a assombrava com uma estranha mistura de medo e fascínio. Foi então que a governanta entrou, o rosto lívido, os olhos arregalados de horror. As palavras que ela proferiu caíram sobre Aurora como pedras frias, esmagando-a. Lady Aurora, o Duque de Ravenshire. Ele a pediu em casamento. Seu noivado com o Marquês Julian foi rompido. O mundo de Aurora, já tão pequeno e restrito, desmoronou completamente. Seu pavor mais profundo, o de ser sempre uma moeda de troca, sem voz ou escolha, se concretizava da forma mais brutal e inesperada. Ela sentiu um nó gelado na garganta, as mãos tremendo incontrolavelmente. Não era mais Julian, o homem que ela mal conhecia e que ao menos era previsível. Era Adrian, o lobo de guerra, o homem de olhos penetrantes e presença avassaladora. Seria esta apenas mais uma prisão? Pior, uma prisão nas mãos de um homem que a via como um troféu, uma posse a ser reivindicada e que inspirava nela uma mistura perigosa de terror e uma curiosidade proibida? Não houve tempo para lágrimas ou despedidas adequadas. A exigência de Adrian era clara, final e implacável. Aurora partiria com ele para Ravenshire imediatamente. O conde, embora em choque e visivelmente abalado, não ousou desafiar a vontade do duque, que já estava de pé à espera. Julian, entretanto, estava em chamas, sua fúria mal contida. Ele se aproximou de Aurora, que já estava sendo conduzida para o salão principal, seu rosto contorcido de ódio e promessas silenciosas de vingança. Você me pagará por isso, lobo, ele sibilou para Adrian, seus olhos ardendo de um fogo sombrio enquanto se fixavam em Aurora, como se quisesse queimá-la com seu olhar de posse e raiva. Aurora sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela era o centro de uma disputa cruel, um prêmio entre dois homens poderosos, e não tinha voz. Adrian, sem se incomodar nem um pouco com a ameaça de Julian, apenas a pegou gentilmente pelo braço, um toque firme e decisivo que não permitia resistência, que a puxava para perto dele. Ele a guiou para fora do castelo, para a carruagem que esperava na entrada. Aurora olhou para trás uma última vez, vendo o rosto furioso de Julian, o desespero resignado de seu pai, e sentiu seu destino selar-se com o olhar frio, mas estranhamente intenso e vitorioso do lobo de guerra. Ela era dele agora, levada para sua fortaleza, para um futuro incerto, assustador e completamente desconhecido. A viagem para Ravenshire foi um silêncio pesado. Aurora estava sentada na carruagem, o corpo rígido, o coração um nó de medo e perguntas. Lá fora, a paisagem passava, mas ela mal via as árvores ou os campos. Seus olhos, sem querer, sempre voltavam para o homem à sua frente, Adrian Whitmore, o lobo de guerra. Desde que haviam partido, ele não dissera uma única palavra. Seu silêncio era tão forte quanto a presença que ele tinha, e Aurora sentia-se pequena sob o peso de seu olhar, mesmo quando ele não a olhava diretamente. Ela roubava rápidos olhares para ele. Seu rosto era sério, as linhas fortes, as cicatrizes finas na pele parecendo mais profundas na pouca luz da carruagem. Ele era o homem que a havia tomado, que a possuía. A palavra ecoava em sua mente, fria e humilhante. Ela era apenas um prêmio de guerra, uma mercadoria levada para ser exposta em sua fortaleza sombria. O velho medo apertava seu peito, seu corpo, seu futuro, pertencendo sempre aos outros, nunca a ela mesma. Mas, por baixo daquele medo, havia uma estranha e perigosa curiosidade, uma faísca sobre o que esperar daquele homem que era tão diferente de tudo o que ela conhecia. De vez em quando, Adrian virava a cabeça e o olhar dele encontrava o dela. Por um segundo fugaz, seus olhos cinzentos aprendiam, intensos e impossíveis de ler. Um arrepio que não era de frio
percorria sua espinha e sua respiração ficava presa na garganta. Ele não oferecia um sorriso, nem uma palavra de conforto. Apenas existia ali uma força quieta e avassaladora, a certeza de um destino que ela não havia escolhido. Depois do que pareceu uma eternidade, a carruagem finalmente parou. Ravenshire. O nome soava como um grito de batalha, e a visão da fortaleza confirmou isso. Pelas janelas pequenas, Aurora viu uma forma escura e imponente contra o céu cinzento. Não era um castelo com torres bonitas e jardins floridos como o de seu pai. Esta era uma verdadeira fortaleza, feita para a guerra. Muralhas de pedra maciça, grossas e marcadas, subiam altíssimas. As ameias, como dentes de um gigante, guardavam o topo. Parecia ter sido tirada da própria rocha, sombria e invencível. Cada pedra parecia sussurrar histórias de lutas, de sangue, de batalhas antigas. Aurora sentiu um frio ainda maior. Ali, ela não seria apenas uma prisioneira das circunstâncias. Ela seria verdadeiramente enclausurada, engolida por aquelas paredes milenares. Os portões, feitos de ferro pesado, rangeram enquanto se abriam, revelando um túnel escuro. Eles entraram e a luz do dia sumiu, trocada pelo brilho fraco de tochas. O ar era frio, úmido, com cheiro de pedra e de fumaça de antigas lareiras. A carruagem parou em um pátio grande. Adrian desceu primeiro, seus movimentos rápidos e fortes. Ele não estendeu a mão para ela. Aurora desceu sozinha, as pernas um pouco fracas. Enquanto ela estava ali, no meio do pátio, uma mulher se aproximou. Alta, com o cabelo preso com força e um rosto sério. Devia ser a governanta. Adrian falou, sua voz baixa e formal, sem olhar para Aurora. Senhora Elara, cuide de Lady Aurora. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa. Ele a tratava como se fosse uma carga valiosa, entregue de uma mão à outra. A governanta fez uma pequena reverência a Adrian. Depois virou seu olhar para Aurora, um olhar frio e cheio de julgamento. Aurora sentiu uma nova onda de humilhação. Ele a via como um objeto, um território conquistado, não como uma mulher. Adrian, sem dizer mais uma palavra, virou as costas e se afastou. O som de suas botas pesadas ecoou nas pedras enquanto ele sumia por um arco escuro. Ele estava claramente focado em seus deveres de duque, deixando Aurora sozinha com a governanta séria, sentindo-se completamente abandonada e sem importância. A última coisa que ela viu dele foi suas costas largas, um símbolo de seu poder e da sua nova e cruel realidade. Seu coração afundou, confirmando seu maior medo. Ela era de fato apenas um prêmio, e ali, em Ravenshire, seu destino estava selado. Aurora acordou em um quarto que não era o seu. A cama era grande, com cortinas pesadas de veludo escuro, mas o quarto, apesar do luxo, parecia frio e austero. A luz que entrava pelas janelas estreitas era pálida e cinzenta, diferente do brilho alegre que iluminava seu antigo quarto em Cavendish. Não havia os bordados familiares nas paredes, nem os pequenos objetos que contavam a história de sua vida. Ali, ela era apenas uma estrangeira, cercada por um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som. A solidão era uma manta gelada que a envolvia, e o medo de estar presa ali de verdade apertava seu peito. Nos dias que se seguiram, Aurora tentou encontrar um lugar para si mesma dentro das muralhas de Ravenshire. Ela começou a explorar, passo a passo, os corredores do castelo. Eram tantos, um labirinto sem fim, escuros em alguns trechos, com curvas inesperadas e escadas que levavam a lugar nenhum. As paredes de pedra eram grossas e frias ao toque, e cada porta que ela abria revelava mais salas vazias ou passagens secretas que pareciam sussurrar segredos antigos. Ela se sentia perdida, uma pequena peça em um tabuleiro gigante e incompreensível. A governanta, Senhora Elara, era eficiente, mas sua presença era mais de vigilância do que de acolhimento. Ela dava a Aurora tudo o que precisava, mas com uma distância que impedia qualquer calor humano. Aurora tentava se adaptar, forçando-se a ler na biblioteca vasta e cheia de livros sérios, ou a caminhar pelos pátios internos,
buscando um pedaço de céu que não fosse coberto por aquelas muralhas. Mas cada tentativa de encontrar conforto era sufocada pela sensação de que estava em uma prisão, grande e impiedosa. Enquanto Aurora vagava pelos corredores ou sentava-se pensativa em uma janela, ela não sabia que não estava sozinha em sua solidão. Hadrian Whitmore, o duque, observava. De seus aposentos, de uma torre ou mesmo de uma passagem escondida, seus olhos cinzentos a seguiam. Ele via a forma como ela se movia, a dignidade com que carregava seu fardo, mesmo quando estava visivelmente perdida ou assustada. Ele notava sua resiliência, a maneira como ela tentava encontrar força em si mesma, mesmo que estivesse cercada por um mundo que ele havia imposto a ela. Uma parte dele que ele raramente mostrava, talvez nunca, sentia algo ao vê-la tão sozinha. Mas seu conflito interno era uma barreira inquebrável. Ele era o lobo de guerra, feito para comandar, para possuir, para conquistar. Não para ser escolhido, não para oferecer ternura. Ele temia que qualquer gesto de gentileza de sua parte fosse visto como fraqueza, ou pior, que ela o aceitasse apenas por gratidão forçada, não por um desejo genuíno. Então ele apenas observava, uma sombra silenciosa, sua presença um peso invisível sobre os ombros dela. Os sussurros começaram a alcançar a Aurora, finos como o vento que uivava nas torres de Ravenshire. As criadas, pensando que ela não ouvia, ou falando baixo demais em cantos escuros, trocavam histórias. Falavam do duque, de seu passado sombrio nas batalhas, de como ele havia construído seu império com ferro e sangue. O lobo de guerra não conhece piedade, dizia uma voz. Ravenshire é forte porque ele é impiedoso, completava outra. Aurora ouvia, e cada sussurro era uma semente plantada em seu coração, regada pelo medo. Diziam que ele era frio, que não tinha coração para as mulheres, que as via como posses. As histórias faziam Hadrian parecer ainda mais distante, um ser quase lendário em sua crueldade. A dúvida crescia dentro dela. Seria ela apenas mais uma das conquistas do duque, destinada a viver em uma fortaleza que era mais uma jaula? O medo se misturava com a intriga, mas a semente mais forte era a do pavor. A cada dia Ravenshire parecia mais uma prisão, e Hadrian, o carcereiro de olhos de lobo. Um dia, enquanto Aurora estava na biblioteca, tentando encontrar algum consolo nos livros, uma das criadas, uma moça nova e de olhar assustado, entregou-lhe uma pequena flor. Não era uma flor comum de Ravenshire. Era uma rosa pálida, quase branca, que ela reconheceu como uma das raras espécies cultivadas nos jardins de seu pai. Presa às pétalas, havia um pequeno pergaminho, enrolado e amarrado com um fio de seda. Não havia selo, nem nome. A criada se afastou rapidamente, o rosto vermelho de nervosismo. Com as mãos tremendo, Aurora desenrolou o papel. A letra era conhecida. Era de Julian. Minha querida Aurora, começava a mensagem, escrita em um tom de profunda preocupação. Meu coração sangra por saber de sua situação. Aquele monstro, Hadrian, ele a roubou por pura crueldade, como um troféu de guerra, não por qualquer afeto. Ele nunca a amou, apenas quis possuir o que não era dele. Eu, por outro lado, sempre a guardei em meu coração e ainda o faço. Não ceda à escuridão dele. Resista. Eu encontrarei uma maneira de libertá-la. Tenha fé. A mensagem de Julian caiu sobre Aurora como uma chuva fria, mas também como um veneno sutil que encontrava solo fértil em seu coração já ferido. Tudo o que ele escrevia confirmava seus piores medos sobre Hadrian. O lobo de guerra não a queria por amor, mas por posse, por crueldade. Aquelas palavras reforçaram a imagem do homem impiedoso que os sussurros descreviam. A dor de ser trocada, de ser um objeto, se misturava com uma raiva silenciosa. Ela começou a ver Hadrian com ainda mais desconfiança. Qualquer gesto dele, por mais que parecesse neutro, agora era interpretado como uma fachada, uma forma de controle. A ideia de sabotar o casamento, de resistir a ele de dentro, começou a tomar forma em sua mente. Ela não seria apenas uma peça no jogo dele. Ela encontraria sua própria forma de lutar. Julian, em sua ausência, estava conseguindo o que Hadrian não conseguia com toda a sua presença.
plantar a semente da discórdia e da resistência em Aurora. Naquela noite, Adrian exigiu que Aurora jantasse com ele no grande salão, algo raro desde sua chegada. A mesa era imensa, e os dois estavam sentados em suas extremidades, como se a distância física espelhasse a que havia entre seus corações. A luz fraca das tochas dançava nas paredes, criando sombras longas e inquietantes. Aurora sentia o olhar dele sobre ela, mesmo quando ele estava absorto em seus pensamentos ou no vinho em sua taça. Ele não falava muito, apenas perguntas curtas sobre o dia dela, sobre como estava se adaptando a Ravenshire. Suas palavras eram neutras, mas o tom de sua voz grave e firme carregava uma autoridade que a fazia prender a respiração. Aurora respondia com educação, mas seus olhos nunca se fixavam nos dele por muito tempo. Ela se lembrava das palavras de Julian, do monstro que a havia roubado. Em um momento, Adrian colocou a taça na mesa e o som do cristal ecoou no silêncio. Ele a olhou, seus olhos cinzentos penetrando os dela, e por um instante, Aurora sentiu um calor perigoso se espalhar por seu corpo. Era uma tensão que ela não conseguia explicar, uma química estranha que a atraía e a repelia ao mesmo tempo. Ele não se moveu, não disse uma palavra, mas a intensidade de seu olhar era um toque em sua pele. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele parecia saber exatamente o que ela estava sentindo, lendo seus pensamentos mais profundos. Era uma mistura de medo e um fascínio estranho, quase vergonhoso. Sua respiração ficou suspensa, o coração batendo forte no peito. Ele era o lobo de guerra, o homem que a possuía, e ela a mulher que sentia o veneno de Julian corroer sua confiança. A mesa, antes um símbolo de formalidade, agora parecia um campo de batalha silencioso entre dois corações em conflito, nenhum dos dois ousando cruzar a linha invisível que os separava. Adrian passava as noites em seu escritório, as luzes baixas, o cheiro de papel antigo e fumaça de lareira preenchendo o ar. Ele não dormia bem. Os fantasmas de suas batalhas o visitavam, não em formas de espectros, mas em sons, em cheiros, nos rostos dos homens que ele havia comandado, e sim, dos que ele havia tirado a vida. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história de dor, de decisões rápidas e cruéis que salvaram muitos, mas condenaram outros. Ele era o lobo de guerra, e esse apelido não era apenas um título, era a sua essência. Ele se via como uma ferramenta, forjada para a guerra, para comandar, para possuir. Ternura? Essa era uma palavra que não cabia em seu mundo. Ele nunca se permitiu pensar que poderia oferecer algo tão suave a uma mulher. Seu coração era um campo de batalha, marcado, endurecido. E a Aurora? Ela era a prova disso. Ele a havia tomado, a havia exigido. Era posse, não amor. E o medo, um medo que ele nunca admitia, sussurrava que ela nunca o escolheria por vontade própria, que qualquer afeição seria apenas gratidão forçada, um disfarce para o medo. Ele era um conquistador, não um homem para ser amado. Essa certeza o mantinha distante, fechado em sua própria solidão de duque. Aurora, por sua vez, sentia a dor de um passado que ela não conseguia deixar para trás. Em uma de suas poucas posses que havia trazido de Cavendish, havia um pequeno lenço de seda, bordado com as iniciais de seu irmão, Thomas. Ele havia morrido anos antes, em uma emboscada na fronteira. A lembrança de seu sorriso, de suas brincadeiras, era uma ferida aberta em seu coração, que nunca cicatrizou de verdade. Ela se lembrava do desespero de seus pais, de seu próprio luto silencioso. Era uma dor que a deixava vulnerável, que a fazia desejar um porto seguro, uma mão amiga. E Julian, seu antigo noivo, parecia saber exatamente onde apertar essa ferida. Mais uma mensagem de Julian chegou, escondida em um pequeno pão que o padeiro do castelo, um homem que parecia sempre apressado e nervoso, entregou a uma das criadas de Aurora. Desta vez, a carta era mais audaciosa, quase como se Julian estivesse perto, espreitando nas sombras de Ravenshire. "Minha doce Aurora", ele escrevia, em um tom que parecia cheio de preocupação e carinho. "Aqueles que o cercam sussurram que o Duque Adrian não tem alma. Ele é um monstro, feito para a destruição, não para o amor. Ele tomou seu irmão, e agora
a tomou. Não se iluda com sua falsa calma. Ele a vê como um troféu, uma forma de exibir seu poder. Lembre-se de Thomas. Lembre-se da dor que ele causou. Não permita que ele a destrua também. Eu farei de tudo para libertá-la desta jaula, desta prisão de um homem sem coração. Confie em mim, e você será livre. As palavras de Julian, como gotas de veneno, escorriam para o coração de Aurora. Elas encontravam eco em seus medos, na solidão que sentia em Ravenshire, nos sussurros sobre a crueldade do Duque. A imagem de Adrian, o lobo de guerra, o homem que a havia roubado e que a mantinha sob seu olhar intenso, misturava-se com a lembrança de seu irmão. Poderia Adrian ser mesmo um monstro? A dor de Thomas e a manipulação de Julian se uniam, apertando ainda mais o nó em sua garganta, fazendo-a duvidar de tudo, e especialmente do homem que agora era seu noivo. Ela sentiu que precisava se proteger, se blindar, e a única forma era odiar o Duque, mesmo que uma parte dela, teimosa e perigosa, se sentisse estranhamente atraída por ele. Os dias em Ravenshire seguiam com uma estranha rotina. Aurora continuava a explorar os corredores, mas agora, mais do que a arquitetura, ela notava os sussurros. Não eram apenas as criadas, mas também os poucos mensageiros e mercadores que chegavam de fora, trazendo não só mercadorias, mas também notícias. As palavras de Julian, o veneno sutil de suas cartas, pareciam ter se espalhado além dos muros do castelo. Aurora ouvia, por acaso, conversas em voz baixa sobre o Duque Adrian, o lobo de guerra. Diziam que ele era um tirano, um homem que governava com punho de ferro, sem se importar com ninguém. Que Ravenshire era uma fortaleza, sim, mas também uma prisão para aqueles que caíam em suas mãos. E o que mais a atingia era a menção de seu nome. A pobre Lady Aurora, diziam, roubada de seu noivo, mantida cativa por um monstro. A semente da dúvida que Julian plantara em seu coração agora era regada pelos rumores que circulavam, fazendo-a sentir-se ainda mais isolada e injustiçada. Ela se sentia cada vez mais dividida. Por um lado, as palavras de Julian e os sussurros a empurravam para um ódio justo, para a certeza de que Adrian era apenas um tirano que a havia roubado. Ela via a si mesma como uma vítima, uma prisioneira, e planejava em sua mente pequenas formas de sabotar aquele casamento que não queria. Mas, por outro lado, havia a presença de Adrian. Ele era um homem de poucas palavras, mas sua aura era inegável. Por vezes, em um encontro inesperado no corredor, ou durante um jantar silencioso, seus olhos cinzentos se fixavam nela com uma intensidade que a desarmava. Não era apenas o olhar de um predador, mas algo mais complexo que a perturbava e a intrigava. Houve um dia em que ela estava distraída, subindo uma escadaria de pedra escura e quase perdeu o equilíbrio. Um passo em falso, e ela teria caído. Mas, antes que pudesse sequer pensar, Adrian, que vinha logo atrás dela, estendeu a mão rapidamente. Ele não a tocou, mas sua mão forte pairou a um palmo de suas costas, como uma barreira invisível, pronta para segurá-la. Ele não disse uma palavra, e ela também não, mas a proximidade repentina, o calor de sua mão tão perto dela, fez seu coração disparar. Ele apenas a observou, com um olhar que parecia de preocupação, antes de seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Esse pequeno gesto a confundia. Como podia um homem que era chamado de monstro, que a havia roubado, ter um momento de cuidado tão instintivo? Ela queria odiá-lo. Queria acreditar em Julian. Mas a realidade de Adrian era mais complicada, mais perigosa. A raiva se misturava com uma atração que ela se recusava a nomear. Um desejo que parecia uma traição a si mesma e à memória de seu irmão. Adrian, por sua vez, notava a inquietação de Aurora. Ele não era cego. Via os olhares dela, a forma como ela se encolhia um pouco quando ouvia os sussurros, a maneira como seus olhos escuros carregavam uma tristeza que ele, estranhamente, queria afastar. Ele suspeitava da influência externa, sabia que Julian Fairfax não se calaria. Mas seu orgulho, aquele orgulho forjado em 1000 batalhas, o impedia de confrontá-la diretamente, de oferecer o consolo que ele via que ela precisava. Ele era o lobo de guerra,
feito para comandar, para possuir, não para ser escolhido, não para ser amado de verdade. E se ele demonstrasse ternura, seria apenas fraqueza, e ela o veria como tal. Ou pior, ela aceitaria sua ternura por medo, por gratidão, e não por um desejo real. A solidão pesava sobre ele, a certeza de que seu destino era estar só, mesmo com a mulher que agora era sua. Ele a observava, um tormento silencioso em seu peito, enquanto a sombra da traição de Julian se estendia sobre os corredores de Ravenshire, tocando o coração de Aurora e o seu próprio. Aurora passava mais tempo na biblioteca de Ravenshire, buscando refúgio nos livros, mesmo que as histórias ali fossem mais sobre estratégia de guerra e linhagens antigas do que sobre romances e poesia. Um dia, enquanto estava em uma seção mais afastada, perto de prateleiras empoeiradas que pareciam esquecidas, ouviu um barulho. Um jovem servo, que ela raramente via, parecia ter tropeçado. Ele estava apressado e deixou cair uma pilha de pergaminhos antigos. Ela se ofereceu para ajudar, e enquanto os recolhia, um dos pergaminhos chamou sua atenção. Era um mapa antigo, detalhado, com marcações de batalhas. Seus olhos se moveram para a escrita. Eram relatórios de guerra datados de anos atrás. O nome do Duque Adrian Whitmore estava ali repetido várias vezes, associado a manobras militares e emboscadas. Um local específico, Passagem do Corvo, estava circulado em vermelho. Uma pontada fria atingiu o peito de Aurora. A Passagem do Corvo. Aquele nome. Era ali que seu irmão Thomas havia morrido. Ela sentiu o sangue gelar. O pergaminho mencionava uma emboscada bem-sucedida, liderada pelo Duque de Ravenshire, que havia garantido uma vitória crucial. Os inimigos foram pegos de surpresa. Muitos morreram. A data. A data era a mesma da morte de Thomas. O servo pálido rapidamente pegou o pergaminho de suas mãos, pedindo desculpas e saindo apressado. Mas o dano estava feito. A verdade ainda não era clara, não totalmente, mas a conexão era impossível de ignorar. Adrian, o lobo de guerra. Ele estava envolvido. Ele poderia ter sido o responsável pela emboscada que tirou a vida de seu irmão. O ar pareceu rarear no peito de Aurora. A revelação parcial a deixou em um estado de choque, mas também de uma fúria contida. Ela tentou se acalmar, racionalizar, mas a imagem do pergaminho, o nome de Adrian ligado à Passagem do Corvo, não saía de sua mente. Naquela noite, durante o jantar, a tensão entre eles era quase insuportável para Aurora. Ela mal conseguia comer. O olhar de Adrian sobre ela parecia mais pesado, mais investigativo. Depois do jantar, quando ele se preparava para ir para seu escritório, Aurora sentiu uma coragem desesperada. Ela o seguiu. Duque Adrian. Sua voz saiu mais forte do que esperava, e ele se virou, os olhos cinzentos fixos nela, sem surpresa. As vidas que você tira, ela começou, sem rodeios, o coração batendo forte. Você não se importa com elas, com a dor que causa? Adrian permaneceu parado, sua expressão uma máscara de pedra. Em guerra, Lady Aurora, há perdas. É a realidade. Sua voz era baixa, mas firme, sem emoção. Perdas? Ela quase gritou, mas conteve-se, a voz embargada. Você as chama de perdas? Não são vidas? Homens com famílias, com sonhos. Você é um monstro, um carrasco, que só pensa em vitórias e em sua própria glória. As palavras saíram como lâminas, cortando o ar pesado entre eles. Ela não podia ainda mencionar Thomas, não sem provas completas. Mas a dor do irmão, a suspeita, alimentava sua fúria. Os olhos de Adrian endureceram ainda mais. Ele deu um passo em direção a ela, e Aurora recuou, sentindo o peso de sua presença, o controle silencioso que ele exercia. Eu sou o Duque de Ravenshire, ele disse, sua voz um pouco mais grave, quase um rosnado suave. Eu sou o lobo de guerra. Minha glória é proteger meu povo. Se isso significa tomar vidas, então que assim seja. Não me peça para me arrepender do que é meu dever. Ele a olhava com uma frieza que parecia cortar até a alma. Mas por um instante, Aurora sentiu algo mais,
uma mágoa profunda em seu olhar, como se suas palavras tivessem atingido algo que ele guardava com cuidado. Ele estava reafirmando sua natureza de lobo de guerra, mas uma parte dela, teimosa, sentiu que ele ansiava por sua compreensão, por um reconhecimento que ela não podia ou não queria dar. Longe de Ravenshire, mas com seus olhos e ouvidos bem plantados dentro da fortaleza, o Marquês Julian Fairfax recebeu um relatório. Seu espião, aquele mesmo servo assustado da biblioteca, havia cumprido sua parte. A semente da dúvida havia sido plantada no coração de Lady Aurora. Ele sabia da discussão entre ela e o Duque Adrian, da fúria da jovem, da frieza do lobo de guerra. Um sorriso fino e cruel se espalhou pelo rosto de Julian. Sua estratégia estava funcionando. A cada nova desconfiança, a cada nova mágoa, o casamento forçado entre Adrian e Aurora se desfazia um pouco mais por dentro. A cada dia, Aurora se tornava mais um instrumento em suas mãos, sem saber. Ele se deleitava com a discórdia crescente, com a certeza de que em breve o Duque de Ravenshire pagaria por sua audácia. O coração de Adrian seria destruído, e Julian recuperaria o que acreditava ser seu por direito. A vingança seria doce. Aquele dia começou como tantos outros em Ravenshire, com a mesma luz cinzenta e o silêncio pesado. Mas para Aurora, ele seria diferente. Enquanto ela estava em seu quarto, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos sobre Adrian e a estranha atração que sentia, apesar de tudo, uma criada entrou. Não era a moça assustada de antes, mas uma mulher mais velha, de rosto sério, que parecia saber mais do que dizia. Ela entregou a Aurora um pequeno rolo de pergaminho, desta vez com um selo discreto, mas inconfundível. O brasão do Marquês Julian. Havia uma urgência em seus olhos que fez o coração de Aurora disparar. Com as mãos trêmulas, Aurora quebrou o selo. A letra de Julian era firme, mas suas palavras eram como veneno puro, destilado para atingir sua alma. Minha doce Aurora, começava a carta, sem rodeios. Não há mais dúvidas. Meus espiões confirmaram. O lobo de guerra Adrian Whitmore não só estava envolvido na emboscada da passagem do Corvo, mas a liderou. Ele planejou cada movimento, cada golpe. Foi ele quem tirou a vida de seu irmão, Thomas. Ele é o assassino que agora a mantém cativa, zombando de seu luto, exibindo-a como um troféu de sua crueldade. Cada palavra era uma facada no peito de Aurora. A verdade, antes uma suspeita dolorosa, agora se confirmava, fria e brutal. O ar pareceu sumir de seus pulmões. O homem que a fizera sentir um arrepio proibido, o homem de olhos intensos que a observava com uma mistura de possessão e algo que ela não sabia nomear, era o responsável pela maior dor de sua vida. Julian continuava, apelando à sua dor, à sua sede de justiça. Você não pode se submeter a um monstro assim. Ele destruiu sua família e agora quer destruir sua alma. Resista. Sabote este casamento. Eu a ajudarei a fugir, a encontrar a liberdade e a vingança que você merece. Não se deixe consumir pela escuridão dele. Aurora sentiu o chão sumir sob seus pés. O choque era imenso, mas logo se transformou em uma raiva fria e cortante. Lágrimas de dor e fúria brotaram em seus olhos, embaçando as palavras na carta. Ódio. Sim, era isso que ela deveria sentir por Adrian. Ódio puro. Mas, em um canto escuro de seu coração, uma atração perigosa e confusa ainda persistia, uma química que atraía. O conflito interno explodiu dentro dela. Ódio e um desejo proibido se misturavam em uma dança cruel, dilacerando-a. Como podia ela sentir qualquer coisa por um homem que havia matado seu irmão? Era uma traição à memória de Thomas, uma traição a si mesma. A resposta veio em um clarão gelado. Ela não seria mais uma vítima. Ela não seria a esposa obediente de um assassino. Ela sabotaria o casamento. Por dentro, faria com que Adrian se arrependesse de tê-la roubado, de tê-la feito sua. Ela vingaria Thomas e, de alguma forma, encontraria sua própria liberdade, mesmo que tivesse que queimá-lo para isso. A decisão, amarga e dolorosa, deu-lhe uma força nova e perigosa.
Hadrian, em seus aposentos ou durante os jantares cada vez mais silenciosos, notou a mudança. Não era uma diferença sutil, mas uma muralha erguida entre eles. Aurora, antes apenas reservada, agora era fria. Seus olhos, antes cheios de uma curiosidade assustada, agora carregavam uma camada de gelo e um brilho de fúria contida. Ela o evitava. Seus movimentos eram mais rápidos, sua voz mais curta e cortante. A distância entre eles se tornou um abismo, e Adrian sentiu isso. A frieza dela o machucava de uma forma que ele não esperava. Uma pontada aguda em seu peito endurecido. Ele, o lobo de guerra, o homem que não conhecia ternura, sentia a perda de algo que ele nem sabia que tinha. O medo, aquele medo antigo de nunca ser escolhido, apenas possuído, ressurgiu com força. Ele havia temido que a gratidão forçada se tornasse aversão, e agora parecia que sua premonição se concretizava. Ele suspeitava de Julian, é claro, mas a profundidade do rancor de Aurora era algo que o atingia, algo que ele não conseguia entender completamente. Ela o odiava. E ele, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente desarmado diante daquela aversão, sem saber como lutar contra ela. Ainda na mão, o pergaminho de Julian amassado, Aurora sentiu o sangue ferver. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para aquela atração perigosa que a confundia. Hadrian, o lobo de guerra, o homem que a havia roubado, era o assassino de seu irmão. O ódio, puro e cortante, tomou conta dela. Ela precisava confrontá-lo, precisava que ele soubesse a dor que causara. Ela o encontrou no grande salão, sozinho, olhando para a lareira onde o fogo crepitava com força. O duque estava de costas para ela, a postura imponente, os ombros largos. Aurora sentiu um arrepio de medo, mas a raiva era maior. Seus passos ecoaram no chão de pedra enquanto ela se aproximava. Você. A voz dela saiu baixa, mas carregada de uma fúria contida que a fez tremer. Adrian se virou devagar, seus olhos cinzentos encontrando os dela. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma quietude que Aurora achou ainda mais irritante. Ele parecia saber o que viria. Eu sei sobre a passagem do corvo, ela continuou, as palavras tropeçando umas nas outras, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Sei que você estava lá. Sei que você liderou a emboscada que matou Thomas. A última frase saiu como um sussurro doloroso, quase um lamento. Adrian permaneceu em silêncio, os olhos fixos nela, sem piscar. O fogo da lareira dançava em seu rosto, destacando as linhas fortes e as cicatrizes. O silêncio se estendeu, pesado, sufocante. Aurora sentiu o ar rarear. Ela esperou, a respiração presa, a dor e a fúria lutando dentro dela. Finalmente, ele falou. A voz dele era baixa, grave, mas não havia surpresa ou negação. Havia apenas uma aceitação sombria. Sim, Lady Aurora, ele disse, as palavras caindo como pedras frias. Eu liderei aquela emboscada. Era meu dever. Em guerra, as escolhas são duras. Eu dei a ordem. Eu garanti a vitória para Ravenshire. Seu irmão estava no lado inimigo. Lamento sua perda, mas não me arrependo do que fiz para proteger meu povo. A confirmação, dita com aquela frieza calculada, atingiu Aurora como um golpe físico. A cabeça dela girou, a dor avassaladora. Ele não se arrependia. Ele a havia roubado, a havia feito sua noiva, e agora admitia ter matado seu irmão sem remorso. Monstro! Ela gritou, a voz embargada pela dor e pela raiva. As lágrimas, que ela tentara segurar por tanto tempo, finalmente escorreram por seu rosto. Você é um monstro sem coração. Você me roubou, me trouxe para esta sua jaula, para zombar de meu luto, para rir da minha dor. Você destruiu minha família e agora quer destruir a mim. A fúria de Aurora era um incêndio, consumindo qualquer vestígio de medo ou atração. Ela o acusou de tudo, de sua crueldade, de sua indiferença, de sua sede de poder. Cada palavra era uma facada, destinada a atingir o coração de pedra que ela acreditava que ele tinha. Enquanto as palavras dela cortavam o ar, algo começou a mudar lá fora. O vento, antes um mero sussurro nas torres,
começou a uivar com força. O céu, que já estava cinzento, escureceu de repente como se o dia tivesse virado noite. Um trovão distante, um som profundo e forte, fez as janelas do castelo tremerem. Adrian deu um passo em direção a ela. Não havia raiva em seus olhos, mas uma mágoa profunda, quase invisível, que Aurora, em sua fúria, mal percebeu. Ele parecia um lobo ferido, mas ainda perigoso. Eu nunca zombarei de sua dor, ele disse, a voz agora um pouco mais rouca, como um rosnado contido, e nunca quis destruí-la. Mas Aurora não queria ouvir. Mentirosos! Ela gritou recuando. Você e Julian, todos vocês. Eu não serei seu troféu, Adrian. Nunca serei. Um raio cortou o céu, iluminando o salão com um flash azul esbranquiçado. E um estrondo ainda mais forte fez o castelo inteiro vibrar. A chuva começou a cair com fúria, batendo nas janelas como 1000 tambores. O vento uivava, e o fogo da lareira cintilou, ameaçando apagar. De repente, as tochas nas paredes começaram a piscar, e algumas se apagaram, mergulhando partes do salão em uma escuridão quase total. A luz forte do raio e o trovão que se seguiram foram mais intensos, e então um silêncio estranho, pesado e elétrico tomou conta do lugar. As tochas restantes diminuíram para um brilho fraco. Ravenshire estava sendo engolida pela tempestade. Adrian estendeu a mão para ela, um gesto automático de proteção, mas Aurora recuou ainda mais, esbarrando em uma mesa, quase caindo. A tempestade lá fora era um espelho daquela dentro dela. Os raios continuavam a iluminar o salão em flashes rápidos, revelando a fúria da chuva e do vento. O castelo, antes uma fortaleza, agora parecia isolado, cercado pela violência da natureza. A energia no ar era palpável, elétrica, assim como a tensão entre eles. Em meio ao caos da tempestade, Adrian e Aurora estavam ali, sozinhos, forçados a ficar próximos pela escuridão e pela fúria lá fora. Seus olhares se encontraram novamente no brilho de um raio, a raiva dela e a dor contida dele. Um fio invisível e perigoso ligando-os no coração da tempestade. A tempestade rugia lá fora e o castelo de Ravenshire parecia tremer sob a fúria do vento e da chuva. O raio havia cortado o céu e o trovão, um estrondo que parecia rachar as próprias muralhas, havia feito as poucas tochas restantes piscarem e se apagarem. O grande salão foi engolido por uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos flashes azuis e brancos dos raios que entravam pelas janelas. No meio daquela escuridão, Adrian e Aurora estavam ali, sozinhos. A fúria dela ainda queimava, mas o medo da tempestade a fez recuar, esbarrando em algo. Um grito assustado de uma das criadas, vindo de algum lugar mais distante, cortou o ar. Aurora sentiu um cheiro forte de fumaça e viu um brilho laranja perigoso vindo de um corredor lateral. Uma parte do castelo havia sido atingida e um pequeno incêndio começava a se espalhar. Por um instante, a raiva de Aurora foi esquecida, substituída por um instinto mais forte. Ela não era uma mulher de fugir do perigo quando outros precisavam. Sem pensar, ela correu na direção do cheiro de fumaça, seus passos rápidos na escuridão. Fogo. Então ela gritou, sua voz surpreendentemente firme. Alguém precisa de ajuda. Adrian, que parecia ter se preparado para uma nova discussão, a viu sumir na escuridão. Seus olhos cinzentos, agora mais sérios do que nunca, a seguiram. Ele não esperava aquela reação dela. Em vez de se encolher de medo ou continuar sua briga, ela havia corrido para o perigo. Uma força que ele não esperava ver nela. Ele a alcançou rapidamente. O corredor estava cheio de fumaça, e o fogo já lambia uma das cortinas grossas. Uma criada estava caída perto de uma porta, tossindo, o rosto sujo de fuligem. Aurora já estava ao seu lado, tentando levantá-la. Ajude-a! Aurora pediu a Adrian, sua voz ofegante, mas sem vacilar. Ela está ferida. Adrian, sem hesitar, agiu. Com movimentos rápidos e decisivos, ele tirou um manto pesado de uma arara próxima e o usou para abafar as chamas da cortina, enquanto Aurora ajudava a criada a se levantar. O fogo recuou, mas a fumaça era densa. Adrian, então, se abaixou ao lado da criada, seus dedos fortes e surpreendentemente gentis, verificando os ferimentos dela.
Ele deu ordens claras e rápidas a outros servos que chegavam, assustados, para ajudar. Água! Mantas! Levem-na para a enfermaria! Aurora observava. O lobo de guerra, o homem que ela odiava e temia, estava ali cuidando da criada com uma seriedade que não era de indiferença, mas de preocupação. Seus olhos cinzentos, que antes pareciam cheios de frieza, agora tinham um brilho de foco e uma inesperada ternura enquanto ele falava com a mulher ferida, garantindo-lhe que ficaria bem. Era um lado de Adrian que ela nunca tinha visto. Em meio ao caos, um pedaço de madeira do teto, solto pela força do vento, caiu. Adrian, com um movimento rápido e quase instintivo, puxou Aurora para perto dele, seu braço forte envolvendo sua cintura, protegendo-a da queda. O corpo dela foi jogado contra o dele, e por um segundo os dois estavam colados, o cheiro de fumaça misturado ao cheiro forte e masculino dele. Ela sentiu o calor de seu corpo, a força de seu braço, e sua respiração ficou suspensa. Ele a segurou firme, e seus olhos se encontraram. O olhar dele era intenso, preocupado, mas também com algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. O toque acidental parecia elétrico, e o controle que ele exercia sobre ela, naquele momento de perigo, não era de posse, mas de proteção. Uma mistura de medo e um fascínio estranho percorreu Aurora. Quando o perigo imediato passou e eles se afastaram um pouco, Adrian falou, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu levo o peso dessas escolhas, Lady Aurora. Cada vida, cada decisão. Ele não estava se justificando, mas havia uma dor em suas palavras, um cansaço que ela nunca havia notado. Eu as faço para proteger o que é meu, o que é Ravenshire. Seus olhos cinzentos encontraram os dela novamente, carregando um fardo que era pesado demais para qualquer homem. Aurora sentiu uma pontada no coração. Pela primeira vez, ela viu Adrian não apenas como o lobo de guerra, o assassino de seu irmão, mas como um homem com suas próprias cicatrizes, não apenas no rosto, mas na alma. Ele era um homem que lutava com um fardo, com decisões difíceis, com a responsabilidade de vidas em suas mãos. A linha entre a posse que ele havia imposto e o respeito que ela sentia pela força e lealdade dele, mesmo que fossem direcionadas a outros, começou a se confundir em sua mente. A imagem do monstro que Julian pintava em suas cartas vacilava, substituída por um homem mais complexo, mais real. A ponte da confiança, ainda frágil, começava a ser construída no meio da tempestade. A tempestade lá fora ainda gemia e batia nas janelas de Ravenshire, mas dentro do grande salão, a quietude era ainda mais profunda. Adrian e Aurora estavam ali, sozinhos, a fumaça do pequeno incêndio já dissipada, mas a fumaça de suas almas ainda pairava no ar. O momento de perigo havia forçado uma pausa na fúria de Aurora, revelando a ela um lado de Adrian que ela não esperava. Ele não era apenas o lobo de guerra, o assassino de seu irmão. Ele era um homem que carregava um fardo, que sentia a dor de suas escolhas, mesmo que as fizesse por dever. Ela o olhou e algo mudou. O ódio não havia sumido completamente. A ferida ainda estava aberta, mas havia uma fenda nela. Uma fenda por onde a verdade sobre ele, o homem complexo, começava a entrar. Ela sentia que seu corpo e seu futuro haviam sido sempre moedas de troca. E agora, com Adrian, parecia que nada havia mudado. Mas, ao vê-lo ali, com a dor em seus olhos, ela ousou falar o que nunca havia falado antes. Eu sempre fui. Uma peça, Aurora começou. A voz baixa, quase um sussurro, e ele a olhou, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Uma peça em um jogo. Primeiro, a filha do conde. Depois, a noiva de Julian. Agora, sua esposa. Eu nunca escolhi. Nunca tive a liberdade de escolher meu próprio caminho, meu próprio destino. As palavras saíram como um desabafo, carregadas de anos de silêncio e resignação. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas não era de raiva, e sim de uma tristeza profunda. Eu temo que qualquer entrega a você seja apenas mais uma forma de prisão, que eu nunca serei livre. Adrian ouviu, e pela primeira vez sua máscara de lobo de guerra pareceu rachar. Ele deu um passo em direção a ela, não com a imposição de antes, mas com uma hesitação quase imperceptível. Seus olhos esquadrinhavam o rosto dela,
buscando algo, talvez uma verdade que ele temia. Ele parou a poucos passos, a proximidade desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente magnética. O ar entre eles vibrava com uma tensão elétrica e a respiração de Aurora ficou suspensa. Adrian começou, e sua voz estava mais rouca, mais baixa do que ela jamais ouvira. Era a voz de um homem que estava se despindo de suas armaduras, um som que a fez tremer por dentro. Eu sei o que é ter um destino traçado, Lady Aurora. Ser o Duque de Ravenshire, o Lobo de Guerra, é um fardo. Eu também nunca fui escolhido. Apenas possuía, comandava, conquistava. Sempre tive certeza de que só fui feito para isso. Ele fez uma pausa e o silêncio se estendeu. Eu temo que qualquer afeição que você demonstre seja apenas gratidão. Gratidão forçada. E não amor real. Não um amor que venha de uma escolha livre. A confissão de Adrian a atingiu com força. O homem que a havia roubado, que parecia invencível, carregava o mesmo medo dela. O de não ser amado por quem realmente era. Era um medo que ele nunca demonstraria, mas que agora, em meio à vulnerabilidade da tempestade e de suas próprias palavras, ele revelava a ela. Ela viu a dor em seus olhos, uma dor que ele tentava esconder sob a frieza de seu título. Apesar da ferida aberta pela morte de Thomas, apesar do veneno de Julian, Aurora sentiu seu coração traí-la. Em vez de ódio, uma onda de compreensão e um desejo avassalador por Adrian a invadiram. Era um desejo que não fazia sentido, que parecia perigoso, mas que era inegável. A liberdade, ela percebeu, não estava em odiá-lo ou em fugir dele. A liberdade estava em escolher o que ela sentia, mesmo que fosse contraditório, mesmo que a assustasse. Ela podia odiar o que ele fez no passado, mas desejar o homem que ele era no presente, o homem que a havia protegido. Adrian a olhou, e um brilho de esperança, algo que ela nunca vira em seus olhos, surgiu. Ele percebeu a mudança nela, a forma como ela o via, a forma como seu corpo reagia à proximidade dele. Pela primeira vez, o Lobo de Guerra sentiu que havia uma chance real de ser escolhido, não apenas possuído. Uma escolha, não uma imposição. Naquela mesma noite, quando a tempestade já amainava, mas a inquietação de Aurora permanecia, uma nova mensagem chegou. Desta vez, não era uma flor escondida, mas um pequeno pássaro de madeira, com uma fita amarrada em seu pé. A fita continha as palavras de Julian, mais diretas e urgentes do que nunca. O conselho se aproxima. Encontre-me antes. Faremos um plano. Fuja dele, Aurora. Fuja do lobo. Eu a levarei para a liberdade. Aurora amassou a pequena mensagem na mão. O convite para fugir, para se vingar de Adrian, era um canto de sereia que apelava para sua dor. Era a chance de se livrar da prisão que ele representava. Mas, ao olhar para a janela, para a fortaleza que Adrian havia jurado proteger, para o homem que, momentos antes, havia revelado sua própria vulnerabilidade, ela sentiu uma nova força. A liberdade que ela ansiava não estava em fugir, mas em escolher ficar. Em escolher enfrentar a verdade ao lado do homem que havia destruído seu passado, mas que, de uma forma estranha e assustadora, estava começando a salvar seu futuro. A escolha do coração, em meio a tanto conflito, estava feita. O grande salão de Ravenshire jamais havia visto tanto esplendor. O conselho de guerra havia se transformado em um baile de reconciliação, um espetáculo de seda, joias e risos forçados. Toda a nobreza da região estava presente, seus olhos curiosos e avaliadores fixos na figura de Lady Aurora Cavendish. Ela estava ao lado de Adrian Whitmore, o duque, e juntos eles deveriam apresentar uma frente unida, um símbolo de paz e poder. Aurora usava um vestido de um azul profundo, que destacava seus cabelos escuros e a palidez de seu rosto. As joias que Adrian lhe dera brilhavam em seu pescoço, pesadas, quase como correntes. Ela se sentia como um adorno, um troféu reluzente exposto para todos verem, mesmo depois da escolha que havia feito na noite anterior. Adrian estava ao seu lado, sua presença imponente como sempre, mas com uma quietude que só ela talvez percebia. Seus olhos cinzentos varriam o salão vigilantes,
enquanto ele segurava sua mão direita com uma firmeza possessiva, um toque que parecia mandar um choque elétrico por todo o braço dela. A cada olhar que ele lhe lançava, Aurora sentia um calor subir por seu corpo, uma mistura perigosa de medo e fascínio que a deixava sem ar. Ela tentava se concentrar na música, nos sorrisos falsos ao seu redor, mas a tensão política era um zumbido constante no ar. E a verdade sobre Thomas, sobre a escolha que fizera, pesava em seu peito. Então, um burburinho percorreu o salão. As portas se abriram novamente e o marquês Julian Fairfax entrou. Sua presença era calculista, os olhos frios e um sorriso venenoso nos lábios. Ele parecia um predador, vasculhando a multidão, até que seus olhos encontraram Aurora. Um arrepio gélido percorreu a espinha dela. Julian a observava, esperando o momento certo. E Aurora sentiu que a armadilha estava prestes a se fechar. A música começou uma valsa. Adrian, sem dizer uma palavra, a conduziu para o centro do salão. A mão dele pousou firme em sua cintura, a outra segurando a dela. A proximidade de seus corpos era desconfortável, mas irresistível. Ela podia sentir o calor dele, o cheiro de sua pele, e a respiração dela ficou suspensa. Ele a guiava com uma força silenciosa, e Aurora se sentia pequena em seus braços, uma boneca em suas mãos. Seus olhos se encontraram e, por um segundo, ela viu um brilho de algo mais do que posse nos olhos dele. Algo que a fez duvidar de tudo, da raiva que sentia, da escolha que fizera. Mas então, a imagem de Julian observando-os de longe voltou à sua mente e ela endureceu. De repente a música parou. Um acorde final, estrondoso, ecoou pelo salão e então um silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para o centro, onde Julian Fairfax estava, de pé, com um sorriso de triunfo nos lábios. Ele havia esperado o momento de atenção total, o auge daquele baile de reconciliação para fazer sua jogada final. Perdoem-me a interrupção. A voz de Julian era alta, clara e carregada de veneno, ecoando por cada canto do salão. Mas há uma verdade que precisa ser dita, uma verdade sobre este Duque de Paz e sua noiva, que foi roubada de mim. Aurora sentiu o sangue gelar. Adrian apertou a mão dela, um gesto quase imperceptível, mas que a fez sentir a força de seus dedos. O rosto dele era uma máscara de guerra, os olhos fixos em Julian, sem piscar. Vocês vêm aqui, Julian continuou gesticulando para Adrian e Aurora. O lobo de guerra Adrian Whittemore, que se apresenta como um homem de honra. Ele fez uma pausa dramática. Mas permitam-me revelar a verdadeira face deste monstro. Este homem, que agora a mantém como sua noiva, foi o responsável pela morte do irmão de Lady Aurora, Thomas Cavendish. Ele liderou a emboscada na passagem do Corvo anos atrás, um ato de pura crueldade que destruiu a família dela. Um murmúrio de choque percorreu o salão. As vozes antes silenciosas explodiram em sussurros chocados, olhares de horror se voltando para Adrian e depois para Aurora. Ela sentiu o mundo girar. O rosto de seu pai, o conde, estava lívido. Sim, Julian gritou aproveitando o caos. Este homem não a ama. Ele a roubou como um troféu de guerra, um prêmio por sua crueldade, para zombar de seu luto e de sua dor. Ele a mantém cativa, manchando a honra dela e a minha. Ele é um assassino e ela sua prisioneira. O salão ficou em um silêncio atordoado, cortado apenas pelos ecos das palavras de Julian. Todos os olhos estavam em Aurora, esperando. A acusação pública a atingiu como um golpe físico. Ela sentiu o peso da vergonha, da dor, da traição. O lobo de guerra, seu noivo, o homem que havia matado seu irmão, estava ali, exposto, e ela, a noiva roubada, era o centro de tudo, obrigada a escolher entre a verdade dolorosa e o homem que, de alguma forma, havia começado a salvar seu futuro. A nobreza no grande salão explodiu em murmúrios, como um enxame de abelhas furiosas. As vozes se misturavam em um burburinho de choque e indignação. Olhos curiosos, julgadores e cheios de horror se voltavam para Adrian, o lobo de guerra, e depois, com ainda mais intensidade, para Aurora. Ela era o centro de tudo. A noiva roubada, a irmã do homem morto.
A dor da revelação de Julian atingiu-a como uma onda gigante, esmagando-a. Cada palavra cruel do Marquês ressoava em seus ouvidos e a acusação pública parecia queimá-la viva. Ela sentiu o peso da vergonha, do luto e da traição sobre seus ombros. Adrian, ao seu lado, permaneceu imóvel, sua expressão uma máscara de guerra, impenetrável. Os músculos de seu maxilar estavam tensos, seus olhos cinzentos fixos em Julian, prontos para o confronto, para a batalha que ele sabia que viria. Mas todos os olhares estavam em Aurora. Era dela que se esperava uma reação, uma confissão, uma condenação. O coração de Aurora batia tão forte que parecia querer rasgar seu peito. A respiração estava presa na garganta. Ela sentiu as lágrimas quentes de dor e humilhação em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Por um segundo, sua mente estava em branco, esmagada pela pressão. Então as palavras de Julian, o convite para fugir, para se vingar, ecoaram. E, logo em seguida, a voz de Adrian, tão vulnerável, confessando seu medo de nunca ser amado por escolha, apenas por posse. E a própria Aurora dizendo que a liberdade não estava em fugir, mas em escolher ficar. A vida inteira ela havia sido uma moeda de troca, sem voz. Seu corpo, seu futuro, sempre pertenceram aos outros. Mas naquele momento, sob os olhares de todos, com Julian sorrindo de triunfo e Adrian esperando o golpe final, Aurora sentiu uma força nova nascer dentro dela. Ela se lembrou do tema da história de sua própria vida. Só se torna amor quando alguém ousa escolher a liberdade. E a liberdade, ela percebeu, não era fugir de Adrian. Era escolher Adrian, mesmo que doesse, mesmo que parecesse uma loucura. Ela apertou a mão de Adrian, que ainda segurava a dela. O Duque a olhou, e um brilho de surpresa, quase de esperança, passou por seus olhos endurecidos. Aurora deu um passo à frente, separando-se um pouco dele, mas ainda com a mão em sua. Todos os olhos se voltaram para ela. O salão ficou em um silêncio assustador, esperando sua decisão, sua sentença. Aurora ergueu o queixo, seus olhos escuros varrendo o salão, passando pelo rosto pálido de seu pai, pelo sorriso venenoso de Julian e, finalmente, pousando em Adrian. Sua voz, que no início tremeu um pouco, logo ganhou força clara e firme, ecoando por cada canto do grande salão. Sim, ela começou, e a palavra dita com convicção surpreendeu a todos, inclusive Adrian. O Marquês Julian Fairfax disse a verdade sobre a passagem do Corvo. Meu irmão Thomas morreu naquela emboscada, e sim, o Duque Adrian Whitmore estava no comando. Uma onda de murmúrios assustados percorreu a nobreza, e Julian sorriu ainda mais, acreditando que havia vencido. Mas Aurora não parou. Seus olhos se voltaram para Julian, um brilho de coragem e desafio neles. Mas o Marquês Julian é um mentiroso. A palavra cortou o ar, chocando a todos. Ele não me amava. Ele me via como uma posse, um meio para seu próprio poder. Ela apontou o dedo para ele, e sua voz, embora ainda simples, carregava o peso de uma rainha. Ele usou a dor da minha família, a morte de meu irmão, para me manipular. Ele me enviou cartas, mentiras, incitando-me a sabotar este casamento, a odiar o Duque Adrian, a fugir com ele para que ele pudesse ganhar mais influência e terras. O sorriso de Julian vacilou, transformando-se em um choque furioso. Ele tentou falar, mas Aurora o cortou, sua voz ainda mais forte. Eu, Lady Aurora Cavendish, não sou um troféu, não sou uma prisioneira. Fui forçada a um casamento antes, sim, e por muito tempo acreditei que meu corpo e meu futuro não me pertenciam. Mas hoje, neste momento, eu escolho. Ela se virou para Adrian, seus olhos fixos nos dele, com uma intensidade que o desarmou. A mão dela, ainda na dele, apertou com firmeza. O Duque Adrian Whitmore é um lobo de guerra, sim. Ele toma decisões difíceis e carrega o peso delas. Ele me tomou por posse, é verdade, mas ele também me protegeu. Ele me mostrou uma força que eu não sabia que tinha. Ele me deu uma chance de uma vida que eu jamais imaginei, uma vida onde eu posso ter uma voz. Ele não me roubou como troféu de guerra, Marquês Julian, Aurora continuou, elevando a voz para que todos ouvissem.
Ele me salvou de um destino sem escolhas. E hoje, diante de todos vocês, eu o escolho. Eu escolho ficar ao lado do Duque Adrian Whitmore. Não por medo, não por gratidão forçada, mas porque é a minha escolha livre. Ele é o homem que destruiu meu passado, mas de uma forma que eu jamais esperava, salvou meu futuro. Adrian a olhou, sua expressão de lobo de guerra desmoronando lentamente, revelando um choque profundo, uma vulnerabilidade que ele nunca permitia mostrar. Seus olhos cinzentos estavam fixos nela, e uma emoção avassaladora, que Aurora só podia descrever como admiração e alívio, tomou conta de seu rosto. Ele, o homem que temia nunca ser escolhido, havia sido escolhido. E ela, a mulher que temia ser apenas uma prisioneira, havia finalmente encontrado sua liberdade. O salão do baile, antes um caldeirão de burburinhos e olhares chocados, agora parecia prender a respiração, esperando a próxima palavra, o próximo movimento. A declaração de Aurora, sua voz clara e firme, desafiando Julian e escolhendo Adrian, havia caído como uma bomba, silenciando a todos. O sorriso venenoso do Marquês Julian Fairfax sumiu de seu rosto, trocado por uma fúria impotente. Ele tentou argumentar, sua voz alta e indignada, mas as palavras de Aurora haviam revelado sua manipulação, seu plano cruel. A nobreza, que antes o ouvia com atenção, agora o olhava com desprezo. Julian não era mais o noivo rejeitado em busca de justiça. Ele era um manipulador desmascarado, um homem pequeno em sua ambição. Sem apoio, sem aliados, ele foi forçado a recuar. Seus olhos ardendo de ódio enquanto ele se afastava, humilhado. Sua reputação, antes impecável, estava arruinada e sua influência quebrada. Adrian, por um momento, permaneceu parado, sua expressão ainda em choque com as palavras de Aurora. Mas então ele se recompôs. Com um movimento lento, ele soltou a mão de Aurora e deu um passo à frente, sua presença imponente assumindo o controle do salão. Sua voz era baixa, mas firme, e carregada de uma autoridade que não admitia contestações. Ele não se desculpou, não se justificou. Apenas reafirmou que as negociações de paz estavam concluídas e que a união com Lady Aurora Cavendish era agora um fato consumado, abençoada pela nobreza presente. Os murmúrios cessaram, trocados por um respeito relutante. Os lordes e damas, vendo a força inabalável do duque e a coragem inesperada de sua duquesa, aceitaram a nova realidade. Aurora sentiu o poder daquele momento. A forma como Adrian a incluía em sua autoridade, como ele a apresentava como sua igual. Ela não era mais uma moeda de troca, era a duquesa de Ravenshire, ao lado de seu lobo de guerra. Mais tarde, quando o último convidado havia partido e o castelo de Ravenshire mergulhava no silêncio da noite, Adrian e Aurora estavam a sós no grande salão, as luzes das tochas quase apagadas. A complexidade do que havia acontecido, a ferida de Thomas, a manipulação de Julian e a escolha corajosa de Aurora pairava no ar entre eles. Aquele não era um começo fácil, mas era um começo. Adrian se aproximou dela lentamente, cada passo carregado de uma tensão que Aurora sentia em cada fibra de seu corpo. Ele parou a poucos centímetros, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro amadeirado de sua pele. A respiração dela ficou suspensa. Ele ergueu a mão e por um segundo, Aurora pensou que ele a tocaria. Mas ele apenas pousou os dedos levemente em seu rosto, um toque que parecia elétrico, fazendo um arrepio percorrer sua espinha. Aurora. A voz dele era baixa, rouca, quase um sussurro. Não havia a imposição de antes, mas uma admiração profunda em seus olhos cinzentos. Você me defendeu. Depois de tudo o que eu fiz, do que você soube. Mas você me escolheu. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras, uma surpresa, como se ele ainda não pudesse acreditar no que havia acontecido. O lobo de guerra, que temia nunca ser escolhido, havia sido salvo pela escolha dela. Aurora olhou para ele, para o homem de cicatrizes e de fardos pesados, para o homem que havia matado seu irmão, mas que também a havia protegido e revelado sua própria dor.
A raiva ainda estava ali, uma cicatriz, mas o desejo, aquele desejo proibido que atraía, era mais forte. A liberdade que ela buscava não estava em odiá-lo, mas em aceitar o que sentia. Eu te escolhi, Adrian, ela disse, a voz firme, mas embargada pela emoção. Ela ergueu a mão e, com uma coragem que ela não sabia que possuía, tocou o rosto dele, seus dedos roçando uma das cicatrizes. Ele não se moveu, apenas a olhou, seus olhos fixos nos dela. Eu te amo. É um amor que nasceu da posse, eu sei, da forma mais estranha e dolorosa, mas floresceu na liberdade da minha escolha. Eu te escolho, Adrian Whitmore, Duque de Ravenshire. Eu te escolho, meu lobo de guerra. As palavras dela caíram sobre ele como uma chuva suave depois de uma longa seca. A máscara de guerra de Adrian desmoronou completamente. Em seus olhos cinzentos, Aurora viu a ternura que ele negava possuir, a emoção crua de um homem que finalmente havia encontrado seu lar. Ele a puxou para perto, seus braços fortes a envolvendo em um abraço protetor. Não havia nada de forçado ali, nada de posse cruel. Havia apenas a rendição de dois corações quebrados e remendados, encontrando um ao outro. O lobo de guerra havia encontrado sua ternura, e Aurora, em seus braços, havia finalmente encontrado sua voz e seu poder. Meses se passaram desde aquele baile, desde a escolha que Aurora fez diante de toda a nobreza, desafiando Julian e salvando Adrian. A vida em Ravenshire, antes uma prisão, agora era um lar. Adrian e Aurora estavam casados, e a conexão entre eles, nascida da dor e da posse, havia se aprofundado em algo muito mais forte e inesperado. Adrian ainda era o lobo de guerra. Quando os mensageiros chegavam com notícias da fronteira ou de disputas por terras, seus olhos cinzentos se endureciam, sua voz se tornava firme e suas decisões rápidas e implacáveis. Ele era o Duque de Ravenshire, e seu povo confiava em sua força. Mas em casa, no silêncio dos corredores ou nos momentos a sós, aquele lobo se transformava. Para Aurora, ele era um marido amoroso, um homem em paz, que a olhava com uma ternura que ele negava possuir. O toque de sua mão antes possessivo agora era um porto seguro, um convite silencioso. Aurora, por sua vez, floresceu. Ela governava Ravenshire ao lado de Adrian, não como um adorno, mas com força e compaixão. Seus dias eram preenchidos com as tarefas do castelo, com a atenção aos servos, com as decisões sobre as terras e o povo. Ela falava com clareza, seus olhos escuros cheios de uma nova autoridade. A liberdade que ela ansiava, de ser dona de seu próprio destino, manifestava-se em cada escolha que fazia, em cada sorriso dado com sinceridade, em cada palavra dita sem medo. Ela não era mais uma moeda de troca. Era a duquesa de Ravenshire, respeitada e amada. Anos se passaram, e Ravenshire prosperou. O castelo antes sombrio agora era um lugar de vida e de risos. Os jardins, antes austeros, estavam cheios de flores coloridas, um toque de gentileza que Aurora havia trazido. Em um fim de tarde, Adrian e Aurora estavam nos jardins observando o sol se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Dois meninos pequenos corriam entre as roseiras, seus cabelos escuros como os do pai, seus olhos brilhantes como os da mãe. Eram os filhos deles, o símbolo vivo de seu amor e do legado que haviam construído juntos. Aurora estava sentada em um banco de pedra, a mão de Adrian repousando suavemente sobre a dela. O toque era familiar, seguro, mas ainda enviava um arrepio por sua espinha, uma faísca daquela tensão original que nunca os abandonou completamente. Ela olhou para Adrian, para as linhas finas ao redor de seus olhos, para as cicatrizes que contavam a história de um homem que havia sido o lobo de guerra. Quem diria, ela sussurrou, a voz carregada de carinho, que o lobo de guerra encontraria seu lar aqui, comigo. Adrian sorriu, um sorriso raro e verdadeiro que só ela conhecia. Ele apertou a mão dela, e seus olhos cinzentos encontraram os dela. E quem diria, minha duquesa, ele respondeu, a voz rouca,
que a filha do conde, que temia ser apenas uma posse, me ensinaria o que é ser escolhido, o que é amar de verdade. Aurora sentiu o coração transbordar. O desejo de Adrian em possuí-la, que havia sido o início de tudo, havia se transformado em um amor genuíno e profundo. Não porque ela havia se submetido, mas porque ela ousara exercer sua liberdade de escolha, mesmo diante da dor do passado, mesmo diante das mentiras de Julian. Ela não era mais uma moeda de troca, nem uma prisioneira. Era uma duquesa poderosa, amada por um homem que a via como sua igual e que havia encontrado a paz em seus braços. O lobo de guerra havia encontrado seu lar e a filha do conde, sua liberdade. E juntos, sob o céu de Ravenshire, eles construíam um futuro, uma família, uma história de amor que havia nascido da escuridão, mas florescido na luz da escolha. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.